Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos à estreia do nosso podcast, o Entre Notas. Um podcast pensado especialmente para melhorar a comunicação no ambiente escolar e fazer com que vocês fiquem por dentro de absolutamente tudo que acontece por aqui. Caso não me conheçam ainda, meu nome é Evelyn Oliveira Araújo, eu sou do segundo ano bem integral e já desempenho algumas funções acadêmicas aqui no colégio. Eu sou líder de classe, líder da escola, líder municipal, sou também monitora das oficinas de redação e xadrez do programa Educa Mais Bahia e agora me apresento a vocês como apresentadora do Entre Notas. Hoje, como programa de estreia, nós teremos aqui o professor Rafael e a nossa queridíssima coordenadora Andressa. Se apresentem, por favor. Olá, pessoal, tudo bem? Sou o professor Rafael, professor de Química aqui na escola. Sou hoje supervisor, o coordenador do programa Entre Notas, né? E hoje nossa estreia, trazendo para vocês aí informação, comunicação e tudo que está rolando na escola, tá? Então esse é o nosso objetivo. Dessa. Olá, pessoal, meu nome é Andressa. Como já disseram, eu sou coordenadora pedagógica aqui da escola, cuidando um pouco dos processos de ensino-aprendizagem e estou muito honrada de participar aqui com vocês hoje dessa primeira edição do podcast Entre Notas. Certo, agora que vocês já se apresentaram, a gente deve apresentar também quem é que está por trás das câmeras. Nós temos 2 alunos participantes desse projeto junto comigo, que são Rani Filho, do primeiro ano lá, matutino, e Gustavo Evangelista Souza, que é da mesma turma que eu, segundo bem integral. Eles também fazem outras coisas aqui pela escola. Rani Filho é jovem ouvidor e líder de classe da turma dele. Gustavo é participante da Assembleia Geral do Grêmio Estudantil. E eles estão na parte técnica, com o roteiro, e enfim, tudo para entregar o melhor possível para vocês. É importante a gente falar sobre como surgiu esse projeto. Pois bem, o Entre Notas surgiu como um projeto de iniciação científica, um projeto para a Feira de Ciências voltado às ciências sociais, e tudo começou com um questionamento do o que poderia ser feito para melhorar a comunicação dentro da escola. Com isso, nós chegamos à conclusão de que seria importante ter um meio de interagir melhor, né? Ter uma interação maior entre o corpo docente e o corpo discente. E, através do Entre Notas, vocês terão isso. Lembrando que o Entre Notas não é um podcast da escola, mas para a escola. Então, aqui nós iremos falar sobre muitas coisas, desde oficinas, eventos da escola, avisos importantes, mas também iremos dar voz aos nossos professores, à direção e ao Grêmio. Tudo que tiver de importante, a gente vai estar passando por aqui para vocês. E, já aproveitando a presença de Rafael, o que o senhor acha? O que o senhor pensa sobre ser nosso professor orientador e tendo um podcast pessoal? Qual seria a importância de um podcast aqui para a escola? Então, Evelyn, minha ideia, na verdade, surge desde o ano passado, né? Nós já tínhamos esse objetivo de fazer esse podcast na escola, porque justamente me incomodava muito a questão de acontecer as coisas na escola e a gente só ficar sabendo ou na véspera ou quando já aconteceu. Então eu ficava muito incomodado com isso em relação aos projetos estruturantes, em relação a uma feira de ciências, em relação ao projeto de consciência negra. Quando a gente via, já estava na culminância e ninguém estava por dentro do que estava acontecendo. Então eu tive a ideia de fazer esse projeto junto com, na época, Natiele, que era uma aluna do terceiro ano, e Nath tinha uma desenvoltura muito boa para essa apresentação de forma geral. Ela já fazia alguns trabalhos como blogueira e tal,
e usava seu celular, usava suas redes sociais para fazer essa apresentação, né, de produtos aqui de lojas da cidade e tal. E aí eu despertei e eu falei, poxa, velho, ela poderia sim ser a host do meu podcast. E aí quando eu fiz o convite para ela ainda me surpreendeu ainda mais porque ela tinha formação na área. Ela já tinha feito alguns cursos voltados à comunicação, né? E aí eu falei, poxa, pronto, massa, fechou, vamos fazer. Só que a dificuldade foi estrutural. A gente sempre esbarrou nessa questão de, poxa, era eu que tinha que estar na estrutura, fazendo toda a parte, né, por trás das câmeras, e ela seria o host, o rosto do podcast. E a gente foi sentando e conversando em reuniões, e nada que realmente se tornasse um programa. A gente já tinha identidade visual, a gente já tinha roteiro para 1 ano de podcast, mas a gente não conseguiu, por algumas situações, fazer nenhum episódio, né? Esse ano eu trouxe novamente essa ideia na Feira de Ciências, tá? Como projeto, você já vai falar um pouco mais sobre essa Feira de Ciências também, e eu consegui reunir a galera que eu realmente precisava. Então hoje a gente já tem esse rosto para o nosso podcast, que é a nossa querida Evelyn, né? E temos também nossa parte estrutural toda comandada por Rani e Gustavo. Então, creio que agora, dessa forma, a gente vai ter sim o programa fluindo, e esse é o nosso primeiro, mas é o primeiro de muitos, com certeza. Certo, obrigada, Rafael. Agora, Andressa, muita gente não te conhece direito ainda, é importante que eles saibam mais sobre a senhora. E em seguida, aproveitando que Rafael já falou sobre ser nosso professor orientador, a gente já apresentou nosso projeto como um projeto da Feira de Ciências, a gente gostaria de saber também mais detalhadamente sobre essa Feira de Ciências que chegou quebrando as expectativas de todo mundo, né? Foi um choque de realidade muito grande, porque agora a gente está se deparando que ciência pode ser feita em todas as áreas do conhecimento. Então, o pessoal que chegou se deparou com uma grande surpresa. O terceiro ano também, né, que não é monitor mais das oficinas do Educa Mais Bahia, mas sim da Feira de Ciências. Então, foi um choque de realidade muito grande para todo mundo. Então, por favor, fale um pouquinho mais sobre a senhora e sobre a Feira de Ciências e a FECIBA. Sim. Primeiro, gostaria de parabenizar essa iniciativa, que é super importante, principalmente se a gente pensar nessa perspectiva de gestão democrática da escola, né? De dar voz aos sujeitos, à comunidade escolar como um todo. E é um mecanismo de comunicação que facilita muito o andamento, os processos organizacionais da escola. E eu acredito que, enquanto projeto da Feira de Ciências, isso pode render bons frutos. Vamos esperar que seja assim. Então, eu sou coordenadora pedagógica já há alguns anos, mas na rede estadual, desde 2019, eu acredito que nós dois entramos no mesmo concurso, né, de 2018, mas eu iniciei na escola de Lagoa Grande, no Colégio Estadual Mamed Batista Lobão de Lagoa Grande. Inclusive, se os estudantes, já vou mandar um abraço para os estudantes de Lagoa Grande, que eu tive um contato muito afetuoso com os estudantes, com os professores, os demais profissionais da escola. E a escola criou uma afetividade e uma identidade, né? Nesse período que eu estive lá. E aí teve essa transição, e esse ano eu vim para cá, pedi a minha remoção, e é uma realidade totalmente diferente, mas eu estou me adaptando e gostando muito, inclusive. Sim, em relação à Feira de Ciências, que é o nosso assunto aqui hoje, que é o tema norteador. O tema norteador. A proposta da Feira de Ciências esse ano é tentar aproximar os estudantes da ciência. Por que isso? Durante muito tempo, a Feira de Ciência era vista em alguns lugares mais como uma forma de exposição.
geralmente os professores tinham algumas propostas, né? Mas propostas que já existiam, já tinham, eram prontas na literatura, ou às vezes algum experimento que era observado na internet, e aí se trazia e fazia o experimento e mostrava para a comunidade. E a ideia desse ano é fazer uma associação com a FECIBA, que é a Feira de Ciências da Bahia. Então, essa organização está em torno de um projeto realmente de iniciação científica, de um projeto investigativo. Nós iniciamos com algumas reuniões com os estudantes, você participou, né? Sim. A gente tentou fazer uma introdução do que é ciência, tentar aproximar a ciência da nossa realidade, porque às vezes a gente acha que ciência, ser um cientista, está muito longe da gente. Existe um padrão de quem faz ciência. E na verdade não é assim. A ciência, ela está próxima da gente. E um outro aspecto é que a ciência, muitas vezes, é vista apenas na área de exatas e de ciências da natureza. E a ideia é trazer para as ciências humanas, para as linguagens, né? E trazer essa interdisciplinaridade mesmo. Então, nós fizemos esse processo formativo com os estudantes, explicamos como é que funcionaria a Feira de Ciências, e aí nós fizemos uma organização. Cada professor é responsável por uma turma, e nós aproveitamos os monitores do programa Mais Estudo para auxiliar nesse processo de construção dos projetos de pesquisa. Então, cada monitor também é responsável por uma turma, e esses monitores, eles estão auxiliando os alunos a entenderem o que é um projeto de pesquisa, qual o tema. O tema não pode ser algo muito aleatório, tem que estar relacionado à nossa realidade, à realidade da nossa cidade. Então, de forma geral, a proposta da Feira de Ciências é essa para esse ano. Perfeito, Andressa, muito obrigada. Bem, pelo visto, chegamos ao fim do nosso roteiro planejado. Tem mais alguma coisa a acrescentar? Eu queria só comentar sobre os projetos, né? Eu falo sempre com os estudantes que vêm me procurar. Choveu caderninhos de capa dura na escola, e a galera sempre chega com esse caderninho falando assim: Rafa, assina aqui. Assina o quê? Aí a galera, não, é porque eu escolhi você para ser o meu supervisor no projeto da Feira de Ciências. Tá bom, beleza. Qual o seu projeto da Feira de Ciências? Aí eles, eu vou fazer uma maquete de tal tema. Não, peraí, vamos lá. O que é realmente o projeto da Feira de Ciências? Então eu sempre tento explicar para eles e tentar trazer de dentro da ideia deles alguma coisa que eles consigam realmente desenvolver ali. Sim. E aí hoje foi interessante que alguns me procuraram para falar sobre o impacto das queimadas na fertilidade do solo. Aí eu perguntei para eles assim: vem cá, tem queimadas aqui na cidade? Perto de você, em algum bairro que você localiza ali, ou na zona rural, você já percebe isso acontecer constantemente? Não, eu já vi o pessoal realmente fazendo essas queimadas. Falei, pronto, então você tem um problema, e a partir desse problema você tem que gerar uma pergunta: qual é o impacto que essa queimada pode gerar na fertilidade daquele solo? Dessa pergunta gera-se hipóteses, e essas hipóteses precisam ser testadas para saber se é uma hipótese nula ou uma hipótese verdadeira. Exatamente. E esse teste vai vir como? Esse teste vai vir por questionário, dependendo do tema. Esse teste vai vir por experimentação. Sim. Esse teste vai vir por, sei lá, situações que você pode gerar ali para trazer dados. E esses dados, né, no caso da próxima etapa, precisam ser analisados, tabulados, para que através desses dados você tenha uma resposta para o seu problema, que seria a conclusão do seu trabalho. Sim. Então, quando você pensa nesse todo, um grande exemplo é aqui o nosso podcast. Qual é o nosso principal problema na escola? Pelo menos que o podcast está tentando resolver: a comunicação.
o que é que nós podemos... Qual o problema da comunicação na escola? Eu vejo as coordenadoras saindo, batendo de porta em porta nas salas. Sim. Velho, vamos falar do projeto estruturante. Vamos falar da Feira de Ciências, bora. A gente tem que, em todas as salas, repetir a mesma coisa da Feira de Ciências. Então, visualizando esse problema, que às vezes você chega na sala, o tempo é curto, você está pegando a aula do professor, então se o professor vai liberar ali a aula, você vai falar rapidamente com os meninos. Então pode ser que eles não tenham entendido da melhor forma, né? Então trazer para o podcast essa possibilidade de a gente falar mais abertamente, falar de forma mais, como é que eu posso dizer, detalhada desse projeto, vai trazer então um maior também entendimento. A gente também consegue mostrar, tá no YouTube, tá aberto para toda a comunidade, para toda a cidade, né? Até mesmo para o estado da Bahia. Então a gente pode trazer nossa informação. Olha o que a escola, como é que é agora Colégio Estadual de Tempo Integral de Cândido Sales está fazendo, né? Será que a gente também não pode fazer isso aqui no Colégio Estadual de Tempo Integral de Vitória da Conquista? Ou da Barra do Choça, ou de vários outros, ou de Lagoa Grande. Sim, serve como inspiração. Exatamente. Então a ideia é, nós estamos resolvendo um problema, mas esse problema nós primeiro identificamos o problema, criamos hipóteses, estamos testando, né, para chegar realmente em dados, e aí sim, ele está no meio do caminho. A partir desses dados, nós vamos ter possibilidade de analisá-los e chegar numa conclusão. O nosso podcast realmente está resolvendo o problema de comunicação na escola, né? Então, todos os projetos, todos os caderninhos azul, vermelho, amarelo que vocês estão vendo aí na escola, precisam ter esse mesmo entendimento, que é simplesmente a estrutura do método científico proposto lá atrás por Robert Boyle, né? Então, quando você tem no século XVIII a queda da alquimia, que era lá do obscurantismo, Idade Média, ninguém sabia porquê de nada, né? Ó, peste bubônica que matou não sei quantas pessoas aí por falta de informação. Vem o método científico e traz uma forma diferente de concluir as coisas, né? Então, a gente tem a ideia de isso é comprovado cientificamente? A ciência não comprova nada, mas ela traz ali com os dados que 99,9% de chance daquele menino ser filho daquele pai, né? Então, a ideia é essa, né? Então é isso, Evelyn. Olha, Evelyn, já que você perguntou, né, se tinha alguma outra informação, então, nesse processo da Feira de Ciências, em que momento a gente está? Porque isso para os nossos estudantes, né, ficarem atentos aos prazos. Sim. Porque nós estamos no momento de execução da pesquisa. Os estudantes já realizaram o plano de pesquisa. Você é monitora? Você é monitora também? Não sou monitora. Você não é monitora de redação. Não é da feira, é verdade. Porque somos alunos do terceiro ano, realmente. Então, os alunos construíram os planos de pesquisa e agora eles estão na fase já de iniciar, de aplicação de questionário, de realização de entrevista, já testando, né, alguns experimentos. Depois disso, eles vão fazer as análises desses dados. Só que a gente tem alguns prazos para cumprir, porque saiu o edital da FECIBA. Então, a gente precisa cumprir os prazos do edital. Nós estabelecemos aqui na escola que até o dia 30 de maio, a gente precisa estar com os planos elaborados. E aí, para isso, vai entrar o papel dos orientadores, né? Que no caso que são os professores, tem o co-orientador e o orientador dos trios, né? Que a gente formou equipes de 3 pessoas. E até o dia 30 é necessário que essa pesquisa já esteja encaminhada, porque a FECIBA estabelece o prazo de até dia 11 de junho para a gente realizar as inscrições. Então, esse período de inscrição é curto,
Então, o pessoal já começou, né, a desenvolver as pesquisas para estruturar na forma de projeto e já colocando algumas análises dos resultados para a gente enviar e concorrer. A ideia é que a gente inscreva a escola toda, praticamente. Então, todo mundo que começou a fazer os seus planos de pesquisa vão estar inscritos na Feira de Ciências da Bahia, na FECIBA. Odessa, quando a gente fazia aqueles projetos lá de iniciação científica na faculdade, a gente poderia se inscrever em um evento com resultados esperados. Isso pode acontecer também na FECIBA? Pode, com os resultados esperados. E aí a gente cria um tempo, né, até a avaliação e tudo mais. Isso, a avaliação e até o momento que estiver acontecendo a FECIBA em Salvador. Para fazer o banner. Para fazer o banner, exato. Então, a gente vai com os resultados esperados, mas como os alunos já estão começando a aplicar questionário, a gente já tem, né, alguns indícios, alguns resultados. Show de bola. Então já fiquem espertos aqui nas análises ou nos analytics do nosso podcast para que a gente possa também escrever esse projeto, né? Para que a gente possa estar colocando lá. Tem muita coisa interessante, velho. Muita coisa interessante. Só que a galera precisa só colocar o pezinho no chão e entender que não é mais maquete, não Exato. É mais um experimentinho que eu vou mostrar para a galera que vai vir na sala de aula, na escola, né? A comunidade costumava chegar aqui e tal, tá toda a escola preparada para mostrar aqueles experimentinhos ali. Não é mais isso. Eu preciso resolver um problema. Beleza? Então essa é a sacada da coisa e eu acho que a gente tem aí bons projetos que podem sair. Eu fiquei com medo no início, tá? Quando eu vi aquele monte de projeto, eu falei, velho, vai sobrecarregar, vai chegar de vez pra gente resolver, pra gente tentar fazer as coisas. Mas eu tenho visto realmente que os monitores, eles estão ajudando bastante. E tá chegando bem filtrado para os professores orientadores para tentar dar uma ajustada ali em alguma coisa, né? Isso, e é realmente um trabalho de equipe, né? Eu, Vaneide, que é a outra coordenadora aqui da escola, a gente sentou para pensar essa proposta de acordo com a FECIBA e aí a gente tentou mobilizar todo mundo, os professores, os monitores, então tá todo mundo aí articulado para termos bons resultados aí na FECIBA. Excelente. Então, Evelyn, você tem mais algum? Eu tenho uma outra coisa, porque aproveitar a comunicação. Com certeza. Dos projetos estruturantes. Sim, porque além da FECIBA, a gente tem grandes projetos aqui na escola, né? Dessa rede, né? Da rede estadual. Vem propondo alguns projetos. E o projeto... deixa eu encostar o microfone aqui, bicho. E os projetos estruturantes, como o próprio nome já diz, né? Eles dão fundamento à unidade escolar. Então, nesse momento, são os projetos artísticos e culturais. Então, a gente tem o desenvolvimento aí do FACE, que é o Festival de Canção Estudantil, o de Artes Literárias. Então, os estudantes, a gente já conversou, já passou nas salas, tem cada um professor responsável por cada um dos projetos. Então, a gente pede que os estudantes procurem os professores que são responsáveis por cada um dos projetos, já para a gente começar essa mobilização da apresentação. Então, a ideia é que a culminância dos projetos estruturantes, eles aconteçam no dia 10 de junho. Então, está previsto para o dia 10 de junho. Então, quem ainda não procurou o seu projeto estruturante para se inscrever, procurem os professores responsáveis por cada um dos projetos. Boa. E a Andressa deu spoiler pra você, tá? Sim, excelente colocação a dela. Na próxima semana a gente já tem planejado, né, alguns temas para falar sobre, e um deles é justamente os projetos estruturantes. Fiquem ligados porque a gente também vai falar sobre a UBMEC, que acontece dia 3 de junho, e sobre as inscrições do Enem, que começaram hoje. Então, mais alguma coisa a acrescentar? Só agradecer mesmo, né?
Parabenizar mais uma vez a iniciativa, agradecer pelo convite. E eu acho que é isso. É muito enriquecedor esse momento de discussão, de diálogo, porque tem que existir essa ponte, né, entre estudante, coordenação, professor, a gestão escolar. Então é isso. Muito obrigada mesmo pelo convite, professor Rafael. A gente que agradece a sua presença. É de extrema importância, né, que a gente tenha convidados como a senhora aqui para falar sobre temas tão relevantes quanto esse. Posso? Então, pode, deixa eu só me... Então, agradecer também a presença de todos vocês que estão aí, né, acompanhando o nosso podcast, tá? Esse é o nosso episódio de abertura, mas para que possamos estar fortalecidos aqui, trazendo informações para vocês, a gente precisa também do seu like, beleza? Então, por favor, deixe seu joinha aí no nosso vídeo, se inscreva no canal, comente nosso vídeo, traga informações para a gente também, porque é o podcast para escola, beleza? E divulgue, pega o link e distribua lá no grupo da escola, no grupo da sua sala de aula, beleza? Você que não é da escola estadual de Cândido Sales, leva essa ideia também para a sua escola, né? Coloca nosso link lá, mostra lá, olha, poxa, o que a galera tá fazendo lá e tal. Pode ser um projeto bacana para que a gente possa estar desenvolvendo aqui. E é justamente essa ideia que a gente quer trazer, né? Informação, comunicação para toda a rede estadual de ensino da Bahia, ok? Grande abraço para vocês e é com você, amor. Pois bem, além do canal no YouTube, nós também temos nossa conta no Instagram, @giroentrenotas. É importante que vocês sigam lá. E vai ser legal pra gente ter uma interação maior. Vocês vão estar podendo sugerir quadros futuros, né? A gente vê o que é viável ou não realizar. É importante que vocês divulguem aos seus colegas também, para fazer com que mais gente, né, toda a comunidade escolar esteja realmente engajada no projeto. E Ai, perdão, falei aqui. Então é isso. Eu perdi a linha de raciocínio. Mas, enfim, vocês percebem que é algo bem descontraído, né? Esse é o objetivo, exatamente. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro episódio, que vocês fiquem com a gente nessa, porque vai ser algo importante não pra gente, mas pra vocês. E é isso. Entre uma nota e outra, a gente informa e até a próxima. Boa.